Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita da Renovação. Estamos aqui em mais um vídeo reflexivo no nosso papo de domingo, hoje trazendo um tema muito diferente, um tema dos mais profundos para a vida humana. A construção do templo interior. Todos nós queremos ser abrigados, todos nós queremos proteção, todos nós desejamos paz. Mas no plano físico é muito difícil termos a total segurança, não é? Um vírus microscópico pode destruir a nossa vida física. Um acidente pode nos arrebatar da vida material. E como atingir então a paz, a segurança interna, nos livrando de ansiedades, de quadros de angústia, de aflição, de grande insegurança? O caminho é o caminho do Espírito, é o caminho espiritual. É o caminho da construção da paz interna, da construção do templo interior. O que é esse templo interior? A gente observa na vida dos grandes seres, sobretudo de Jesus, ele plenamente conectado ao seu eu profundo, ao seu ser essencial. Na cruz, ele dá o exemplo máximo de vitória sobre as limitações do ser, o exemplo de vitória sobre o medo e o exemplo total de amor até aos seus agressores, quando ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ele sendo crucificado. Nós que qualquer coisinha, alguém pisa no nosso calo e a gente acaba revidando. E um homem sendo crucificado dá o exemplo máximo de vitória sobre o ego, sobre a sua própria animalidade. Eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Esse estado profundo de conexão com Deus é o templo interior. O templo interior está fundamentado em algumas diretrizes básicas. A crença na imortalidade da alma, o ser que de fato passa a viver acreditando ser um espírito imortal, sabendo ser um espírito imortal, ele vai saindo das malhas desses quadros ansiosos. Porque na base da ansiedade humana está muito presente o medo da morte. Consciente ou inconscientemente, a criatura sofre com o medo da morte. E a partir do momento que o ser desperta para a sua imortalidade, ele passa a não estar à mercê dessas ansiedades, desses quadros. Ele vai se libertando e atingindo uma paz profunda, uma quietude profunda diante dos mistérios da vida. É o templo interior. Esse templo, poderíamos chamá-lo também de templo do silêncio. É para onde nós vamos nos momentos difíceis da vida, da perda de um familiar, de uma situação dramática. Quem está construindo este templo, através desse viés da imortalidade, através do desenvolvimento das virtudes superiores, vai acessando a centelha divina que está no âmago do ser, o Self, o Cristo interno, o Deus interno. Quando Jesus disse: vós sois deuses, ele estava se referindo a essa instância profunda do ser. Quando a gente vê a vida de outros mestres, como Chico Xavier, passando tantos dramas desde a infância, sem perder o epicentro, a centralidade e a paz. As criaturas humanas estão muito voltadas para fora, para a agitação. E mesmo dentro de religiões diversas, muitas vezes nós não atingimos essa quietude. Nós fazemos muitos movimentos para fora, mas quase sempre pouca realização.
nós agitamos, cantamos, louvamos, nos movimentamos dentro das ritualísticas religiosas, mas nem sempre atingimos esse eu. Nem sempre furamos a lona preta da couraça do ego, atingindo o Cristo interno, esse potencial de luz, esse potencial divino. É um tema muito difícil até de ser falado, de ser tratado, porque é algo mais sentido. Mas o caminho para a construção desse templo interior é a vitória, aos poucos, paulatinamente, das nossas más tendências. Como os Espíritos dizem, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar, domar, adestrar as suas más inclinações. Então a gente vai burilando o ser, né? Burilando essa pedra bruta, lapidando para que essa centelha profunda comece a brilhar, brilhe a vossa luz. Mas é um caminho que nós chamamos de reforma íntima, a construção do templo interior, do templo de silêncio. Chico Xavier, em todos os momentos, conta-se que naquele pinga-fogo de 1975, que ele estava sofrendo dores homéricas, um problema de saúde. Ele fez todo o programa que durou horas, em serenidade. Então vejamos que a vivência, acessar esse templo de paz interior, não é ausência de problemas. A pessoa pode viver vários problemas, mas ela está conectada a essa instância mais profunda. Então essa instância é renovação dos hábitos, vitória sobre os vícios, a busca também da prática do silêncio, né? A meditação é uma ferramenta para acessar essa instância profunda. E quando a gente acessa, vai acessando esse templo do silêncio, com meditação, com oração, né? Com leituras edificantes que nos pacifiquem, que nos conectam às essências internas, é onde também Jesus falou que está o reino de Deus. Em Lucas 17, 20 e 21, perguntaram a Jesus quando chegaria, quando viria o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus não virá em forma visível, ninguém dirá aqui, ele aqui, ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino de Deus é o templo do silêncio, é o templo interior que nós estamos construindo. Mas a grande massa humana nem se dá conta dessa instância. Normalmente nós estamos na mente barulhenta, agitada, e perdemos a sintonia. É desse templo interno que nascem, por exemplo, as inspirações, as intuições, as percepções extrasensoriais, as percepções até de coisas que podem acontecer, porque no templo interior habita Deus, Deus está dentro, imanente nas criaturas, mas nós estamos muito para fora, muito agitados, atormentados, iludidos pela matéria, pelos assuntos vazios, por aquilo que nem é necessário, já poderia ter descartado. Então façamos esse caminho da reforma íntima, no esforço diário, busquemos essa sintonia. Então nós falamos aqui de prece, de meditação, de leituras edificantes, da contemplação da natureza, né? Do burilamento das nossas imperfeições, da busca dessa quietude. No Oriente se diz que Deus habita no silêncio. Então muitas vezes as religiões nos jogam muito para fora e a gente perde a conexão com esse templo interior que nos abriga e nos dá a verdadeira segurança, porque nele está a presença de Deus. Reflitamos sobre isso, façamos a nossa parte, estudemos, busquemos sobre o assunto. Como a humanidade está para fora, por isso tão atormentada, sofrendo tanto, tanta ansiedade, tanta depressão. O tempo todo no celular, a gente não tem tempo para observar a respiração, para sentir o nosso corpo, para aquietar e entrar numa faixa, numa sintonia mais elevada e muito mais feliz. Porque nesse estado, em sintonia com esse templo interno, nós sentimos a vida em sua plenitude. Ok?
Deixe aqui o seu comentário, se deu para entender um pouco sobre o tempo interior, a construção desse tempo interior. O corpo é perecível, morre, mas essa instância profunda prosseguirá. É dela que devemos cuidar, ok? Se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu comentário e seja membro. Todo domingo eu reforço um pouquinho aqui. Você pode ser membro e apoiar o canal para que a gente continue trazendo mensagens edificantes, tá? Um grande abraço, um domingo abençoado a todos, uma semana de luz, muita paz.